amor, tolerância e solidariedade. Está no ar! Programa Mentes do Amanhã. Mentes do Amanhã. Está começando agora mais um programa espírita. Mentes do Amanhã. Falando sobre a doutrina espírita. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida a dois. Através do rádio, nós espíritas queremos levar até os seus lares mais um pouco sobre a mensagem de Cristo à luz da doutrina espírita e o esclarecimento sobre a nossa vida aqui na Terra e a outra vida no mundo espiritual. Pai é Deus e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita e nascer e renascer, amar e progredir. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus e sois vós da família universal. Mentes do Amanhã. A morte do cão Lorde. José e Chico Xavier possuíam um lindo cão. Chamava-se Lorde. Era diferente dos outros cães. Possuía até dons mediúnicos. Conhecia nas pessoas que visitavam seus donos, quais os bem-intencionados, quais os curiosos e aproveitadores. Dava logo sinal latindo insistentemente ou mudamente balançando a cauda. A chegada de alguém, dizendo nesse sinal se a visita vinha para o bem ou para o mal. Chico conta-nos casos lindos sobre o seu saudoso cão. Depois, tristemente, acrescenta: senti-lhe sobremodo a morte. Fez-me grande falta. Era meu inseparável companheiro de oração. Toda manhã e à noite, em determinada hora, dirigia-me para o quarto para orar. Lorde chegava logo em seguida. Punha as mãos sobre a cama, abaixava a cabeça e ficava assim, em atitude de recolhimento, orando comigo. Quando eu acabava, ele também acabava e ia deitar-se a um canto do quarto. Em minhas preces mais sentidas, Lorde levantava a cabeça e enviava-me seus olhares meigos, compreensivos, às vezes cheios de lágrimas, como a dizer que me conhecia o íntimo, ligando-se ao meu coração. Desencarnou, enterrei-o no quintal lá de casa. Lembramos ao Chico o sultão, inteligente cão do padre Germano, igual ao Lorde. Falamos-lhes de um cão que possuímos e se chamava Sultão, em homenagem ao padre Germano. Contou-nos caso do Lorde, contamos-lhes outros do sultão, e em pouco estávamos emocionados. Ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Francisco Cândido Xavier. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz.
Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. E agora vocês vão ouvir as palavras de Orson Peter. Meus amigos, com que satisfação participar do programa com vocês, termos essa oportunidade valiosa de falar sobre a grandeza da doutrina espírita, especificamente quando temos uma oportunidade de falar da literatura espírita e toda a sua riqueza. O conteúdo da doutrina espírita expresso em livros de autores encarnados, desencarnados, seja pela literatura básica de Allan Kardec ou pelos clássicos do Espiritismo, ou ainda pelos que deram continuidade a esse esforço de divulgação pelos livros. E o livro em mãos é sempre bênção a nosso favor, sempre engrandecendo a vida e trazendo ao nosso intelecto, à nossa sensibilidade, o conteúdo que esclarece, que orienta, que conforta. Temos tido essa oportunidade e quero muito agradecer, dirigindo-me ao seu coração com alegria e gratidão, para falarmos hoje de um autor e sua obra
clássica para falarmos de Leon Denis. Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, autor de várias obras clássicas do Espiritismo, um filósofo do Espiritismo, um poeta do Espiritismo, que nos legou livros de muita sabedoria, de muitas reflexões filosóficas, auxiliando na compreensão grandiosa do Espiritismo. E nós temos aqui em mãos o fabuloso livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis nasceu em 1846, faleceu em 1927, portanto, não fazem 100 anos ainda que ele retornou à pátria espiritual. Conheceu Allan Kardec quando ainda era adolescente e praticamente foi um dos continuadores após a desencarnação de Allan Kardec. E nesta obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, você vê que o próprio título já é abrangente por si mesmo. E a obra, de numerosas páginas, é de uma riqueza imensurável, porque traz ao nosso coração toda a reflexão de um sábio, de um espírito nobre, de um espírito com muito conhecimento, de um espírito que traz aos leitores o conforto da filosofia espírita, o conforto do entendimento real da doutrina e seus objetivos. E se você parar para analisar didaticamente o índice da obra, você já se empolga, porque são várias partes, são 3 partes, seguidos depois de um texto Profissão de Fé do século XX e Testemunhos Científicos, que é um outro documento. Mas nós vamos encontrar na primeira parte o problema do ser como o título principal. E nós vamos ver nos diferentes itens, são 12 itens, um atrativo muito grande para o intelecto, despertando o nosso interesse em conhecer o conteúdo. A evolução do pensamento, o critério da doutrina dos espíritos, a natureza do ser, a personalidade integral, a alma e os diferentes estados do sono, desprendimento e exteriorização, projeções telepáticas, manifestações depois da morte, estados vibratórios da alma, a memória, evolução e finalidade da alma, a morte, vida no além, as missões, a vida superior. Cada capítulo ou cada item desta primeira parte despertando o vivo interesse pelo conteúdo que ensina e esclarece. Na segunda parte, nós vamos entrar no problema do destino. Como o próprio nome indica, né? O problema do ser, do destino e da dor. A primeira parte é destinada ao ser. A segunda parte, o problema do destino. E vamos encontrar as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis, as vidas sucessivas, provas experimentais, as vidas sucessivas, as crianças prodígio e a hereditariedade, as vidas sucessivas, objeções críticas, as vidas sucessivas, provas históricas, justiça e responsabilidade, o problema do mal. E, finalmente, no item 19, a lei dos destinos. E aí chegamos na motivação maior que nos levou a comentar sobre esse livro no programa de hoje. A terceira parte, as potências da alma. E é aqui, em especial, que a grandeza intelectual reflexiva do grande autor clássico Leon Denis vai se mostrar inteiramente ao nosso intelecto, à nossa mente. Ele vai falar sobre as potências da alma na terceira parte. E essas potências da alma, ele apresenta aqui, item por item, a vontade, a consciência, o sentido íntimo, o livre arbítrio, o pensamento, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, o amor, a dor, a revelação pela dor. Essa terceira parte é motivação para congressos. Essa terceira parte
é motivação para estudos aprofundados e contínuos, para analisar com critério de seleção que encanta, falar sobre, por exemplo, a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento. Que coisa linda que está aqui, meus amigos ouvintes. Que tesouro de conhecimento está à nossa disposição. Eu me fixei aqui na terceira parte, mas eu não posso deixar de voltar à primeira parte, quando Leon Denis fala da morte e todo aquele aspecto de horror construído na mentalidade sobre a morte, ele vai desmanchar aqui para apresentar a morte como a libertação do espírito, que nunca devemos buscar, mas a morte como uma ocorrência biológica, natural, libertando a criatura humana e levando-a ao seu verdadeiro estado, à sua verdadeira natureza, a natureza e o estado de um espírito imortal, engrandecendo a obra de Deus e fazendo-nos encher o coração de entusiasmo, alegria e gratidão pela vida, já que a vida tem essa finalidade pedagógica, é a vida que tem essa finalidade educativa para todos nós, porque em muito se abusou do conceito morte, usando-o até como instrumento de domínio, de medo, e Leon Denis vai apresentar a morte na sua naturalidade, na libertação do espírito, tirando aquele aspecto de horror, aquele aspecto lúgubre que atemoriza, que faz sofrer, que dá desespero, que separa as criaturas que se amam. Não, a morte é apenas a mudança de estado, a saída do corpo físico para continuar a viver com todas as conquistas, com o pensamento, com as virtudes, com os anseios, etc. E Leon Denis, neste livro, vai nos apresentar, a editora CELD colocou na contracapa, porque esse livro também é editado pela Federação Espírita Brasileira. Eu estou aqui com um exemplar da CELD, ao Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, e nós vamos encontrar na contracapa: tal é o caráter complexo do ser humano, espírito, força e matéria, em quem se resumem todos os elementos construtivos, todas as potências do universo. Tudo que está em nós está no universo, e tudo que está no universo se encontra em nós. Por seu corpo fluídico e seu corpo material, o homem se acha ligado à imensa rede da vida universal. Por sua alma, a todos os mundos invisíveis e divinos. Não somos feitos de sombra e de luz. Somos a carne com todas as suas fraquezas e o espírito com suas riquezas latentes, suas esperanças radiosas, seus voos magníficos. E o que está em nós se encontra em todos os seres. Cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno. É isto o que consagra e assegura a fraternidade entre os homens. Mergulhemos a nossa atenção na fabulosa e incomparável obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do grande clássico espírita Leon Denis, para sentirmos o entusiasmo de viver. Muito obrigado. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Hoje temos um Consolador que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada
Digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Mentes do Amanhã. Mensagem do dia. Paz do mundo e paz de Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Jesus, João 14:27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz de Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, a dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a insatisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam da paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que muitos seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Emmanuel. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Mentes do Amanhã, ou o nosso site mentesdoamanhã.net.br. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, só olho o seu amor. Não me guie por
por vistas, alegre estou, não olho as circunstâncias, só olho o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu sigo alguém fiel. Oh, 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 não olho as circunstâncias, só olho o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou, não olho as circunstâncias, só olho o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vida não der o seu fruto, e ainda que os montes lancem-se ao mar e que a terra trema, hei de confiar, não olho as circunstâncias, só olho o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou, não olho as circunstâncias, só olho o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. Momento de refletir. Olá, meu caro amigo, olá, minha prezada amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao momento de reflexão do programa de rádio Mentes do Amanhã. Eu sou Alain Martins, da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, e quero, em primeiro lugar, agradecer você por se sintonizar. Hoje eu vou falar sobre cruz. Se tem um objeto que se tornou simbólico para todas as religiões cristãs, esse objeto é a cruz que Jesus carregou no Calvário. Mas além do madeiro em que Jesus foi pregado, e talvez justamente por isso, a cruz tem sido uma das metáforas mais utilizadas para se fazer referência a alguém que tem uma difícil provação para passar. Aliás, muita gente, quando está passando por intenso sofrimento, além de dizer que está carregando uma cruz pesada, novamente recorre a toda a simbologia do madeiro para exclamar: "Ah, eu não mereço isso, só posso ter jogado pedra na cruz." Pois bem, essa maneira de expressar talvez seja um dos ditos populares mais espíritas que se conhecem. Isso porque, a partir do momento que alguém considera a possibilidade de ter jogado pedra na cruz de Jesus, pressupõe-se que isso só pode ter ocorrido em uma encarnação passada, no tempo em que Jesus esteve encarnado na Terra, ou seja, há mais de 2000 anos. Claro que essa hiperbólica construção da sabedoria popular pode ser adaptada a uma realidade espiritual mais próxima, que para mim tem o seguinte significado: ter jogado pedra na cruz quer dizer que aprontamos alguma coisa errada nas encarnações passadas ou na última encarnação. Assim, essa expressão tem tudo a ver com a lei de ação e reação. Muito sofrimento que vivemos em nossa existência, aqui na Terra, não encontra uma explicação lógica, senão a de que se trata de consequência de nossas atitudes e comprometimentos espirituais que remontam a encarnações passadas. Portanto,
carregar a cruz ao longo desta encarnação é uma oportunidade de redenção espiritual para as marcas negativas das pedras que arremessamos contra o madeiro em existências pretéritas, ou seja, os nossos erros do passado. Saindo ainda mais do abstrato para o concreto e ficando no campo dos mais corriqueiros exemplos, aquele que sofre de asmas e bronquites crônicas pode ter sido fumante inveterado do passado. Aquele que atentou contra a própria saúde. Da mesma forma, a pessoa que sofre com familiares difíceis de conviver pode ser que em encarnações pretéritas tenha feito algum mal ou mesmo abandonado à própria sorte o parente complicado da vida atual. Claro que muito do que sofremos nesta vida tem sua causa conhecida. As dívidas do pródigo, a condenação do criminoso, o acidente do imprudente e outras ocorrências são facilmente relacionadas a causas da existência atual. Contudo, grande parte das nossas mazelas não possui explicação plausível em fatores vivenciados nesta encarnação. E assim, o que grande parte das religiões não consegue explicar, a doutrina espírita relaciona com existências anteriores, ou seja, a cruz que hoje carregamos e a cruz que merecemos carregar pelo que fizemos nas encarnações passadas é essa mesma. Então nós carregamos a cruz que merecemos pelo que fizemos em encarnações passadas. Ou aquela que precisamos conduzir para a nossa depuração espiritual também pode ser essa cruz. Essa depuração espiritual vem mediante provas que nos propiciam aperfeiçoamento e expiações com que reparamos os erros do passado. Por essa mesma razão, não está de jeito nenhum errado dizer que cada um carrega a cruz que merece. Aliás, nesse sentido, há uma antiga lenda cristã que é contada por Malbataan no livro Lendas do Céu e da Terra, que se encaixa muito bem no que estamos falando. Essa lenda é sobre um jovem que se converteu ao Evangelho e recebeu a sua cruz para seguir pela estrada celeste de Jerusalém, juntamente com outros peregrinos. Esse jovem, todavia, ele se sentia extremamente fatigado pelo peso da cruz que deram para ele carregar. Ele achava que a cruz dele era muito mais pesada do que a dos companheiros de jornada. Esse peso torturava tanto que ele vivia reclamando da sua sorte e se queixando mesmo que tinham dado a ele a mais pesada de todas as cruzes. Foi então que, movido por um sentimento extremamente egoísta, em uma das paradas noturnas que eram feitas para repouso dos peregrinos, esse jovem sorrateiramente resolveu trocar a sua cruz por outra mais leve. Então ele aproveitou a escuridão da noite e foi lá, pé ante pé, até o local onde ficavam depositadas as cruzes de todos os peregrinos enquanto descansavam. Eles deixavam as cruzes num determinado local, ele também deixou a sua, mas ele foi sorrateiramente até o local e ficou comparando o peso de cruz a cruz, uma a uma. Foi então que ele escolheu a que lhe pareceu mais leve e surrupiou, ficou para ele. Pois não é que no dia seguinte, quando reiniciou a viagem, ele notou que ninguém estava reclamando do peso da cruz, ou se dizendo de alguma forma prejudicado pela troca que havia sido empreendida na noite anterior. Foi só então que ele se deu conta de que a cruz que ele tinha escolhido por ser a mais leve era a mesma cruz que ele já carregava desde sempre, a sua própria cruz. Meus amigos, muito obrigado por acompanhar, fiquem com Deus e até o nosso próximo momento de reflexão. Tchau, tchau. Mentes do Amanhã. Um programa para todas as famílias. Pergunta do ouvinte. Meus amigos, essa oportunidade de convívio, de diálogo, é muito enriquecedora, né? E as pessoas apresentam perguntas e é sempre um prazer refletir sobre elas.
Não que as nossas respostas sejam as ideais, sejam aquelas que correspondam à expectativa, mas como a doutrina espírita nos sugere sempre pensar, nos sugere sempre refletir, nós podemos, diante das questões que vão surgindo, apresentar um certo parecer baseado nos estudos, baseados naquilo que a doutrina espírita nos oferece. E a pergunta que nos aparece agora, que nos foi encaminhada, é: o que fazer diante das manifestações espíritas espontâneas? E posso aplicar um passe numa pessoa em situação assim, ainda que ela esteja na rua, por exemplo, né? Porque quando se pensa em manifestação espírita espontânea, há duas situações que possam ser enquadradas aí. A manifestação física espontânea que surge numa reunião mediúnica ou num encontro íntimo de fraternidade, onde um espírito espontaneamente começa a se manifestar sem que tenha sido preparado para isso, né? E essa manifestação espontânea pode ser de um espírito esclarecido ou de um espírito necessitado. Mas aqui, naturalmente, nós estamos entendendo que se trata de uma manifestação espírita espontânea, de espírito em dificuldade, normalmente seguido de manifestações ruidosas, às vezes de agressividade, muitas vezes saturada de violência ou de situações de descontrole em que é preciso segurar, a pessoa se joga no chão, por exemplo, né? Ou perde o controle sobre si mesma. Como agir diante das situações? Ou, por outro lado, o que fazer? Dá para aplicar um passo se a gente presencia um fato desse na rua? Bom, diante dessas situações é preciso manter bastante serenidade, firmeza e muita confiança em Deus. O medo é um grande obstáculo nessas situações. O que é preciso é, sem dúvida, manter a serenidade e tentar conversar com o possível espírito, porque às vezes nem se trata de uma manifestação espírita, às vezes é um desequilíbrio emocional mesmo, né? O efeito de drogas, por exemplo. Mas em se tratando de uma manifestação espírita, de um espírito em dificuldade, a recomendação é agir com serenidade e procurar entender o fenômeno para encaminhar. E o passe a gente confunde às vezes com posturas gestuais, de gestos, de extensão das mãos, e na rua fica meio esquisito fazer isso. Mas você pode aplicar um passe sem nenhum movimento físico. Você pode aplicar o passe parado, se concentrando e dirigindo seu pensamento em favor da pessoa que esteja em perturbação. Então isso também pode ser feito. É você serenando você mesmo, né? E sem nenhum processo que chame a atenção, você pode concentrar-se e endereçar a sua vibração de socorro em favor da pessoa em dificuldade. Essa parece-nos ter sido a melhor postura a ser adotada para não chamar atenção, não criar nenhum tipo de movimentação que cause estranheza ou choque ou cause escândalo. A doutrina espírita prima pela serenidade, pelo comportamento adequado e equilibrado diante das situações adversas. O grande recurso, sem dúvida, está na busca da prece, na sintonia imediata com Jesus, que os benfeitores, em nome do amor, atendem a essa rogativa de socorro quando há necessidade. Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 16 99400 5767. É tempo de louvar, é tempo de orar, é tempo pra gente despertar pro mundo nosso amor e espalhar mentes do amanhã. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine.
seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Mentes do Amanhã. Evangelho no Rádio, com Silvia Gouveia. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. É Silvia Gouveia. Vamos fazer a nossa análise, recomendando que todos leiam direto no Evangelho as palavras de Allan Kardec, prestigiando esse grande trabalho, que sem ele, sem a interpretação dele, nós não conseguimos até hoje nos aproximar do pensamento radiante e claro de Jesus. Essa fala do Cristo, meu reino não é deste mundo, nos transporta para aquele tempo onde era aquela questão de um reino dominar o outro, aquela época de que uma nação dominava a outra e se fazia de escravo. Então essa questão de reinado, de terra, de território, de quem ia escravizar a quem era muito marcante, muito importante. Nós temos que lembrar que o povo hebreu, eles aguardavam aquele Messias que iriam fazer deles um povo que iria, como as Escrituras prenunciavam, fazer deles o povo escolhido, o povo forte, a herança toda
como se fosse assim, um prêmio por tudo aquilo que eles sofreram, que o Antigo Testamento nos dá notícia. Eles esperavam esse Messias, um Messias forte, né? E também as autoridades temiam esse guerreiro, esse missionário que viria com força, e sempre os profetas anunciaram que viria esse Messias. Então, quando Jesus é questionado, né? Tu és rei? Ele fala, se eu fosse rei, os meus soldados e as minhas gentes não permitiriam que eu passasse por isso que eu estou passando. E aí nós temos essa colocação de Jesus, né? Meu reino não é deste mundo. Esta fala nos coloca numa perspectiva de uma esperança ativa. Porque se o reino dele não é deste mundo, o nosso também não é. Porque nós somos princípios inteligentes, incorpóreos. Nós não somos do reino do mundo da matéria. Nós utilizamos esse mundo físico, mundo material, para efetuar as nossas relações entre as pessoas, nossas relações de trabalho, as nossas relações afetivas. Nós não somos do mundo material, nós não somos materiais. Nós estamos encarnados. Também nosso reino não é um reino de bandeiras, ele não é um reino material, ele não é um reino físico. Como diz Emmanuel, né? Por que então nos apaixonamos com tanta veemência por criaturas, por programas transitórios e criaturas passageiras, posições passageiras? A ilusão da carne nos leva a confundir e às vezes perdemos tempo, vidas, lutando por um espaço, por um cargo, perdemos às vezes valores, né? E vemos pessoas perderem, mas nós não somos materiais. Nosso reinado não é aqui. Nossos cargos e nossa conquista não são materiais. Nesse sentido bem literal mesmo, nós não somos seres materiais, nosso reino não é daqui. Então, Jesus ele veio nos sinalizar um outro lugar, uma outra vivência, veio nos acordar, nos abrir os olhos, revelação a isso, né? Tirar o véu. Isso é muito importante a gente ver, só o sentido literal desta frase nos posiciona melhor frente à nossa própria vida, frente a nós mesmos, nossas certezas, os nossos valores, aquilo que a gente considera primordial, as nossas prioridades. Nosso reino não é material, nossas prioridades não devem ser materiais. No entanto, precisamos estar aqui, porque a nossa condição vibratória necessita, e a encarnação é uma oportunidade bendita, onde nas relações uns com os outros e nas relações de trabalho e de estudo, temos oportunidade de adquirir virtudes, valores, temos oportunidade de colocar em prática um plano de reerguimento moral, um plano pedagógico, que a reencarnação é um plano pedagógico de reeducação do espírito. É onde Jesus nos diz, né? Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando ele nos diz que ele é o caminho, quem quer ganhar a vida, siga-me, ele nos coloca, ele nos aponta para esse lugar. Um reino onde existe a traição, a disputa, onde existe a maledicência, onde existe o forte oprimindo o fraco, onde existe o outro morrendo de fome, as pessoas morrendo de frio. Ele não pode
ser um reino do Cristo. Esta verdade, ela tem que soar claro nos nossos ouvidos, para que a gente tenha um posicionamento ativo, para que as verdades de nós sermos irmãos espirituais e termos vindo à Terra para exercer a nossa virtude, possa ser uma sociedade em que o forte ampara o fraco, em que a dor do outro doa em mim, em que eu não consiga me conformar com um mundo tão desigual e tão dolorido, onde as pessoas importem mais do que as ideias. Um reino onde a fraternidade, a verdadeira caridade impulsione as nossas ações. Um mundo onde tenha menos cercas e mais pontes, onde as pessoas vejam muito mais coisas que nos aproximam do que coisas que nos distanciam. Quando nós tivemos meu reino não é deste mundo, nós questionamos quais as bandeiras que nós estamos levantando. Quais as bandeiras pelas quais nós estamos lutando? Quais são as verdades que nós estamos gritando e desbravando e defendendo? Quem é o nosso rei e quem é o reino que a gente defende? Isso é muito importante porque nós sabemos que quando voltarmos para casa, não irão perguntar da nossa religião, ou da nossa profissão, ou de nosso sobrenome, mas será estampado em nós o que fizemos, o que levamos, a conquistas interiores, estará estampado em nós. Então, quais são as verdades pelas quais eu luto? Quem é meu reino? Meu rei, qual é o meu reino? E aí, quando nós estivermos numa situação em que não sabemos em que posição tomar, ou numa questão polêmica que não tem faltado aí nos meios de comunicação, nós sabermos, sem precisar pensar, qual é o nosso reino. E sabermos nos posicionar, porque segundo o Chico, quem tem uma semana de evangelho já sabe a saciedade o que deve fazer, o que deve seguir. Como diz o Chico, Deus me livre de magoar alguém. Magoar alguém é terrível. Se eu pudesse pôr uma bandeira, uma frase, uma mensagem na entrada de qualquer agrupamento, de qualquer cidade, de qualquer lugar, de qualquer instituição, eu diria: amai-vos uns aos outros. É o Chico que dizia assim: meu reino, com certeza, não é de um mundo, não é deste mundo. Estamos caminhando para um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos fazer parte deste mundo de forma a ajudá-lo e não tumultuá-lo. Que possamos ser cidadãos desse novo reino e ajudar a construir um reino de paz. Isso começa com a pacificação íntima. Muita paz. Jesus conosco sempre. Ouça agora Grupo Semearte. Fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem com o que você tem é o caminho certo para seguir. Fazer o bem com o que você tem é viver para servir.
Fazer o bem com o que você tem é saber doar sem querer receber. Fazer o bem com o que você tem é caridade, luz e amor. É caridade, luz e amor. É caridade, luz e amor. Negresco, diga não à angústia. Henrique, diga não à tristeza. Mané, diga não aos problemas. E juntos, diga sim pra Jesus. Diga não à angústia, diga não à tristeza, diga não aos problemas, diga sim pra Jesus. A canção nos contenta, a oração nos ajuda, e juntos faremos uma vida mais feliz. Diga não à angústia, diga não à tristeza, diga não aos problemas, diga sim pra Jesus. A canção nos contenta, a oração nos ajuda, e juntos faremos uma vida mais feliz. La la ya, la la ya, la 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 ya, la la ya, la la ya, la la ya, la. Diga sim pra Jesus. La la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la. E juntos faremos uma vida mais feliz. Uma vida mais feliz. Uma vida mais feliz. Uma vida mais feliz. Gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde eu moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma honro o meu nome, honro meus compromissos e meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim senti amado e abençoado. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro, que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso escolho, com cuidado, tudo aquilo que eu penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte dessa divindade. Por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão. Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa. Mentes do Amanhã.